será que ela tá ali porque ela tá dando para alguém? Só cheguei onde cheguei porque eu não representava perigo para ninguém. Eu já vi muitas colegas lindas que a competência delas eram colocadas em xeque, em questão, porque ela é bonita. Eu acho que o fato de eu ter sido casada um bom tempo, já como jornalista, o fato de ser gordinha, eu não sou das mais bonitas, e isso me favoreceu muito profissionalmente. Olá, esse é o site Conexão Agora, aqui direto da região norte do estado de Mato Grosso, mais precisamente de Sinop. Eu sou Maila Miranda, jornalista, e aqui hoje nós vamos falar sobre a vida dos jornalistas. O que acontece, principalmente com as mulheres jornalistas. Para me acompanhar nesse bate-papo e contar pra gente quais são as peculiaridades dessa profissão, eu estou aqui com a Débora Siqueira, que é jornalista, e ela também trabalha como assessora de imprensa no governo do estado de Mato Grosso. Jornalista há 20 anos, é isso, né, Débora? É isso aí, Mayla. 20 anos nessa. Muito tempo de profissão, muita coisa acontece, mas já dá para a gente saber se todo jornalista vai para o Jornal Nacional, é o William Bonner e tem muita preparação para trabalhar. Como que é a vida do jornalista, Débora? Olha, as pessoas, eu sou eu já trabalho há 20 anos na área, né? Hoje já faz uns 3 anos que eu estou só na Secretaria de Segurança Pública. Eu coordeno toda a Secretaria de Segurança e é o meu quinto filho, né? Porque eu estou grávida do quarto, é o meu quinto filho, porque é muita dedicação para estar ali. Todo mundo pensa que ser jornalista é muito fácil, muito leve, né? Ah, você só escreve, mas não é bem por aí não, né? Muita gente não sabe, principalmente na assessoria de imprensa, que para alguns jornalistas iniciantes pode parecer até mais fácil, pela questão de estar lidando sempre com o mesmo assunto. Não é bem assim, porque se fosse, eu sempre brinco assim, falo que se fosse só o texto, a gente estava muito mais fácil. Mas tem toda uma estrutura, tudo que a gente tem que pensar para que as coisas aconteçam. E muita coisa é papel de jornalista, né? Verdade. Eu vejo assim, especialmente lá no governo do estado, tem muitas pessoas que acham que se você se comunica bem, já é o suficiente para você assumir uma assessoria de comunicação. Aí, quando começam a perceber como é a demanda, acham, né, que é facinho o trabalho, começam a desistir. Débora, tem também uma questão da gente ser jornalista mulher, né? A gente enfrenta muita dificuldade também por ser mulher. Muitas vezes não quer ouvir porque a gente não sabe o que está falando, se a gente de repente se impõe um pouco mais, já está de TPM. E assim, se você é muito bonita, está querendo chamar atenção. Se você não se importa muito com a roupa, você é desleixada. Deixa essa mulher pra lá que ela não sabe o que tá falando. Isso acontece muito desde que você começou. Eu vejo que as colegas que são mais novinhas, são mais bonitinhas, são mais gostosinhas, essas daí, elas têm muita mais dificuldade. Eu acho que o fato de eu ter sido casada um bom tempo, já como jornalista, o fato de ser gordinha, eu não sou das mais bonitas, e isso me favoreceu muito profissionalmente. Eu acho que eu só cheguei onde cheguei porque eu não representava perigo para ninguém, entendeu? Eu já vi muitas colegas lindas que a competência delas eram colocadas em xeque, em questão, porque ela é bonita. Será que ela está ali porque ela está dando para alguém? Esse tipo de coisa nunca aconteceu comigo, porque eu era casada, eu era gordinha, entendeu? Ninguém. Não, a Débora está ali porque ela é muito competente. Então, é uma coisa que me favoreceu a vida toda, mas que eu via outras colegas tendo mais dificuldade, sendo faladas, né, pelas costas, porque elas eram simplesmente bonitas e se cuidavam, né, ia para academia, tinha corpão bonito. Então, assim, a forma que os
entrevistados ou os chefes falavam com elas, entendeu? Era bem diferente do que... Então, para mim, me ajudou muito, muito no ser padrão. Mas para quem é uma mulher padrão dentro do jornalismo, sofre muito mais. E ser mulher no jornalismo é sempre um desafio, né? É sempre reprovar, ficar provando sempre que você tem razão, que você está certa, tanto para homem quanto para colegas mulheres também. O que você acha que é o maior desafio para quem está pensando em seguir essa profissão, ou para quem está querendo entender melhor o que é ser jornalista? Qual seria, assim, na sua opinião, o maior desafio que uma jornalista mulher enfrenta hoje em dia? Eu acho que se impor, sabe, se colocar. Eu acho que a gente acaba até, e eu acabei fazendo isso, né, comigo mesma, você acaba se masculinizando um pouco mais, sendo mais, procurando agir com mais dureza, sendo menos sensível para se colocar, ser respeitada. Quando você vai num ambiente de delegacia, eu procurava ir de calça, eu procurava cumprimentar, não me deixava tão mulherzinha, digamos assim, porque é um ambiente muito mais machista e que os homens repórteres, eles têm eu acho assim que eles têm uma facilidade, um trânsito melhor. Então, quando você é aquela mulher que se impõe, que fala, que corta, que não dá espaço para gracinha, eu acho que você consegue ter mais respeito, mais trânsito pelo ambiente machista, entendeu? Não que você ser feminina é ruim, é ótimo, eu não tenho nada contra. O problema é que a mulher que é muito feminina, a jornalista que é muito bonita, infelizmente, ela sofre mais, eu acho que nem só no jornalismo, acho que ela sofre nisso na vida, porque sempre a competência dela, sempre a qualidade dela é colocada em questionamento. Existem outros desafios na vida da mulher que são comuns em todas as profissões, que é a questão da família, dos filhos, da vida pessoal. Mas eu acredito, até por ser jornalista, que acaba que na nossa profissão pode ser um pouco mais desafiador ainda, porque a gente viaja, a gente tem que estar disponível, e caso a gente não esteja disponível nas redações até tarde, né, porque assim, as pessoas acham que é fazer um texto e ir embora, não vê que a pauta acaba às 10, 11 horas e ainda tem que escrever texto, ainda tem que confirmar a informação, às vezes viajar. Como fazer para tentar ter uma vida mais equânime, mais saudável, equalizar essa nossa vida difícil de mulher, de mãe e de jornalista? Olha, eu acabei colocando os meus filhos sempre em segundo plano por causa do jornalismo, porque o jornalismo era o meu ganha-pão, era o que trazia a comida. Na gravidez da minha primeira filha, eu trabalhava como PJ. Eu tive que voltar a trabalhar com 3 meses de gravidez. Nem amamentei a minha filha direito. Na segunda filha, eu já tinha cargo de chefia. Então, eu estava grávida, barrigão, de 7, 8 meses, indo para a fronteira fazer matéria, sabe? Porque eu me cobrava, porque isso que dá contratar mulher. Então, eu nunca dei brecha para ninguém falar isso. Então, eu trabalhei até a última semana do parto e saí para lá. Na terceira gravidez do meu filho, Ian, no 5º mês, eu recebi uma proposta para eu assumir a Secretaria de Segurança Pública, isso em 2016, e aumentaria o meu salário, eu pegaria um cargo de confiança, um DGA 2, né, cargo de secretário adjunto. Eu falei, tá, aceito. Eu voltei antes da minha licença prêmio, licença maternidade, para assumir. Viajei muito, a minha sorte é que eu contava com a minha mãe, eu contava com uma amiga minha, e dessa vez, eu também estou grávida pela 4ª vez, e estamos em pandemia, eu tenho que deixar... eu estava sexta-feira passada participando de uma videoconferência do sistema penitenciário, com o juiz de execução, com defensores do Ministério Público, e aí meu filho tinha feito cocô na fralda,
a outra filha brigando com a outra, eu tive que abaixar na hora, cortar o áudio, cortar o vídeo, brigar com todo mundo, dar banho no menino e voltar para a reunião que eu tinha que participar. Então, assim, é muito difícil ser mãe, ser jornalista, que é uma profissão que você não tem horário, você não tem rotina. Eu trabalho com 48 cadeias, né, unidades penais, penitenciárias. Todo final de semana tem um problema, seja aí em Ferrugem, seja na Mata Grande, na PCE. Eu tenho as operações da secretaria, tenho o Geofron, o Ciopaer, então é tanta coisa. E aí eu já habituei a nunca desligar celular. Meu celular fica o tempo todo ligado. Final de semana, ele está perto de mim, o WhatsApp, eu sempre estou atenta o tempo todo. Eu aprendi a ficar assim. Então, se minha filha ela cai, eu já vou sabendo em questão de segundo, né? Se ela me avisar. Mas é assim o tempo todo. E o fato de ser mulher, acho que cobro muito de ser tão boa quanto um homem, porque as pessoas acham não só no jornalismo, mas em qualquer profissão, de contratar mulher, mas ela tem filho, mas ela vai deixar o trabalho em segundo lugar. E eu acabei tendo que fazer o contrário, de priorizar o meu trabalho justamente para não ter essa desculpa, vou ter que substituir porque a Débora é mulher, entendeu? E eu nunca dei essa brecha, e eu me cobro para não dar essa brecha, só que existe um preço, né? Então, eu perdi muita coisa dos meus filhos na escola, porque eu estava viajando a trabalho. Só que hoje, né, pelo menos as minhas filhas mais velhas, elas entendem que se elas têm o que elas têm, se elas passeiam, se elas viajam, é porque alguém fez o sacrifício. Complicado porque a gente está nessa pandemia, é difícil, né? Porque a gente tem que se expor, a gente, enquanto jornalista, eu, por exemplo, peguei Covid, porque eu não tive essa oportunidade de ficar em casa tanto quanto eu precisava, eu gostaria. E aí você com filhos, né? Muitas vezes tem que estar saindo, se expondo, e aí tem que cuidar da casa, das crianças, não tem aula, não pode também estar recebendo babá em casa. E não pode cair a produtividade, né? É um grande desafio. Eu tive que... Como eu moro em apartamento, e é 2 quartos, e eu não tinha como deixar meus filhos aqui. Eu tenho um filho de 3 anos e uma de 9. E eles gostam de espaço. Não pode ir para a área de lazer e tal. Eu tive que levar eles para casa da minha mãe. Minha mãe mora numa casa gigante, em Jaciara, eu levei ela para lá. Ficou só a minha filha mais velha. Eu faço tudo que posso para fazer em home office, né? Porque eu estou grávida. Só que tem coisas que não tem condição, porque como eu que sou responsável, às vezes eu tenho que ir para a secretaria despachar. E vou com medo, óbvio. Só que é necessário, não tem como eu não ir. E assim, eu vejo muitos colegas jornalistas aqui estão com Covid, pegaram, porque estão na linha de frente, assim como policiais, assim como médicos, né? Que a gente fala muito dos médicos por eles estarem salvando vidas, mas quem está levando informação também está se expondo. E para eles terem informação, precisa de alguém que esteja também nos órgãos públicos para poder fornecer. Então, eu entendo que eu também tenho a minha obrigação nessa cadeia, nessa rede de informação, para poder chegar para a população o que está acontecendo, né? Pelo menos na área da segurança pública. Então, a gente acaba se expondo também. A gente está, infelizmente, numa era de fake news, numa era da desinformação, numa era onde a política, a polarização está muito forte. E eu até estava falando outro dia com meu marido que, na verdade, estão culpando o carteiro pelo boleto da conta de luz, né? E estão culpando o jornalista pela notícia do Covid. Na verdade, o jornalista salva vidas, te informa dos riscos, do que está acontecendo, das operações, e aí vem ataques. Eu, por exemplo, quando comecei a ver os primeiros ataques a colegas jornalistas, violência, e vendo até alguns colegas, não jornalistas, mas da TV ou do meio, né, endossando esses ataques, falando que realmente veículo A, B, C estava pegando no pé e estava virando, né, exagerando, criando pânico, sem entender que, na verdade, um negócio muito maior do que está se falando ainda. E aí rolou isso, né? Até assim, na sua profissão, começou a soltar alguns presos, e aí começou, né? Solta preso e tal.
Você sentiu isso? Você sentiu essa violência contra a mulher jornalista, a Débora jornalista, e essa falta de limite até em colocar opinião? Eu percebi, lá em Rondonópolis, eu participo de um grupo de WhatsApp que reúne a imprensa da região sul, que realmente começaram a culpar o mensageiro pela mensagem. Então, você que faz a cobertura de que a UTI está lotada, tal. Vocês estão espalhando pânico. Não estou espalhando pânico, estou informando o que está acontecendo. Só que as pessoas já estão estressadas por estar em casa, elas não aceitam. No começo, eu sentia que muitos profissionais de segurança, policiais até, também não davam a importância de que realmente era uma doença perigosa, que levava à morte, até porque tinha poucos casos em março e abril. Quando a coisa começou a estourar mesmo, que foi agora, inclusive policiais começaram a morrer, muitos policiais jovens até, que aí começou a ligar o alerta de que realmente era uma doença muito séria. Em Cuiabá, alguns colegas que foram para a rua de televisão começaram a ser xingados na porta do Júlio Miller fazendo uma passagem, né? Que é quando o jornalista começa a falar sobre o que está acontecendo, e começaram a ser agredidos. E em Rondonópolis também estava acontecendo isso. No Brasil está acontecendo isso. Eu, enquanto assessora de imprensa, eu acho que também por onde eu faço assessoria de imprensa, que é na segurança pública, eu nunca senti esse tipo de tratamento. Mas quem está na rua, quem está na redação, são as pessoas que estão sofrendo muito mais. Você tem 20 anos de carreira, como a gente já falou, e já trabalhou muito em redação, em TV e tal, então você pode falar para a gente qual é o risco para a população de uma censura à imprensa? Porque parece que tem muita gente que não está entendendo. Se você não tiver informação, como é que você vai fazer? Pois porque eu sou cristã, né? Eu acredito muito de que conhecereis a verdade te libertará. Eu acho que se você ficar vivendo, ouvindo mentiras, ouvindo coisas que não são a realidade, você não consegue tomar uma decisão. Eu acho que a censura... Vamos olhar os países hoje no mundo, né, os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, países de primeiro mundo, a imprensa é livre. Então, se você quer censurar, nós vamos começar a nivelar por quê? Por ditaduras, né? E qual é a realidade desses países de ditaduras? É pobreza, é um povo que é dominado, e é isso que a gente quer para o nosso país. Eu acho que a gente tem que caminhar para onde dá certo, não para onde está dando errado. Então, a imprensa livre, ela faz parte de uma democracia forte e de países que economicamente são muito melhores. Para a gente encerrar nosso papo aqui sobre jornalistas mulheres, jornalistas na pandemia, que recado de mensagem que você deixa para você e para nós jornalistas nesse momento difícil e desafiador da nossa profissão? Eu acho o seguinte, que nós estamos vivendo um momento único, um momento histórico. Eu acho que vivendo em momentos históricos é bem difícil, né? A gente eu não sei como é que vai ser o futuro, eu não consigo... Acho que eu estou um pouco desesperançada com essa pandemia terminar esse ano. Eu acho que a gente vai viver nesse abre e fecha do comércio, das coisas até lá. Mas eu acho que os colegas têm que ter paciência, vão ter que ter muita garra, muita força de vontade, não desistir, porque as pessoas hoje culpam muito mais o mensageiro, como se a culpa fosse nossa. Nós estamos vivendo uma era de fake news, que era de mentira, né, de notícias falsas. O jornalismo, ele é totalmente ao contrário disso. A busca dele é pela verdade, a busca dele é por pontos de vista, por contrapontos, né? E eu acho que o jornalismo raiz mesmo, aquele investigativo, aquele jornalismo de ouvir plural, de ouvir várias pessoas, agora é o momento dele. E agora eu acho que é o nosso maior desafio, é ter esse jornalismo de volta. Débora, obrigada por compartilhar com a gente um pouco da sua carreira, um pouco dessas informações que você traz. Dizer que nem todo jornalista
fica só dando pinta por aí, passeando. Na verdade, eu acho que não tem jornalista que fica só dando pinta por aí e passeando, que é difícil sim, e para nós, que somos mulheres, é muito mais complicado. E mãe, né, Débora? Bem mais. Bem mais. Nós somos super heroínas. Imagina, estamos aqui sempre que precisar. Muito obrigada, a gente vai encerrar aqui, mas eu vou deixar aqui também na descrição dos vídeos algumas matérias da Débora, para você conhecer um pouco mais dela, saber o que ela faz, que tipo de informação ela traz pra gente, mostrar um pouco da carreira dela também, para você ver que ela realmente é uma super heroína, fodona, maravilhosa, 20 anos de carreira aí pra gente imitar. Olha, eu vou confessar aqui que eu ficava lá lendo suas matérias insistentemente quando eu comecei para falar assim, meu Deus, como que ela entende tudo isso? Era uma referência. Obrigada, viu? Obrigada a você, Mayla. Beijo. Tchau.